Aula 10, associação de resistores. Resistores são associados basicamente para obter um valor de resistência, dividir uma tensão ou dividir uma corrente. Os tipos de associação de resistores são associação em série, associação em paralelo, associação mista, associação estrela e associação em triângulo. Associação série de resistores. Resistores estão ligados em série quando a corrente que passa por um for a mesma que passa pelos outros. Aqui nós temos então 3 resistores ligados em paralelo. Significa dizer que a corrente que circula no circuito é a mesma. I1 é igual a I2, que é igual a I3, que é igual à corrente que sai do gerador, que nós vamos chamar de IT. I1 é igual a I2, que é igual a I3, que é igual à corrente que sai do gerador. Então essa é a primeira característica a ser lembrada de uma associação série. A corrente é a mesma. Não é questão de dizer que é igual, porque você pode ter um circuito, 2 resistores com o mesmo valor de corrente, no entanto, eles não precisam estar em série. É a mesma corrente. Os elétrons que circulam por um vão em seguida circular pelos outros. Essa é a primeira característica. A outra característica de uma ligação série ou uma associação série é que a tensão total aplicada ela é dividida. Se são 3 resistores, nós teremos 3 tensões. Então aqui nós temos um exemplo de 3 resistores, 1K, 2K e 3K, ligados em série e a uma bateria de 12 volts. A tensão em R1 vamos chamar de U1, em R2 U2 e em R3 U3. O resistor equivalente. O que é o resistor equivalente? É um único resistor que pode substituir a associação. E o resto do circuito não nota a diferença. Neste caso, entenda que o resto do circuito é o gerador. Para que isso seja verdade, o valor do equivalente não pode ser qualquer. Ele tem que ser determinado desta maneira. É a soma das resistências da associação. E é lógico que a potência que o equivalente vai dissipar é igual à soma das potências dissipadas nos resistores da associação. Não pode se esquecer disso, porque na hora de fazer a troca, temos que colocar um resistor que dissipe potência adequada. O equivalente é sempre maior do que o maior dos resistores da associação. Se, por exemplo, são 2 resistores ligados em série, 10 mais 100, o equivalente é quanto? 110. O equivalente é 110, que vai ser o quê? Maior que o maior dos resistores da associação. Vamos considerar um exemplo. Temos aqui 3 resistores ligados em série. 1 ohm, 2 ohms, 3 ohms. Primeiramente, vamos determinar o resistor equivalente e a corrente que circula neste resistor equivalente. O resistor equivalente é a soma dos resistores da associação. No caso, 1 mais 2 mais 3. Portanto, 6 ohms. E em seguida podemos determinar qual a corrente que o gerador vai fornecer para o circuito. Essa corrente pode ser determinada usando a primeira lei de Ohm. Então, a corrente total vai ser igual a tensão 12 volts
dividida pela resistência equivalente. 6 ohms. Isto dá 2 amperes. Significa que no equivalente, no circuito, a corrente tem o mesmo valor. Esse gerador aqui, ó, é o mesmo que esse. Ele está fornecendo quanto? 2 amperes. Portanto, nós podemos determinar qual é a tensão em cada uma das resistências. O 1, o 2 e o 3. Observe a orientação da tensão, da setinha. A ponta da setinha indica o ponto de maior potencial, polo positivo. E por que esse ponto aqui tem um sinal menos e um sinal de mais? Não é um ponto que é mais ou menos. Ele é negativo em relação a este terminal. Mas esse mesmo ponto em relação a este terminal tem um potencial maior. Então, quando se for medir a tensão usando um voltímetro, nós sabemos que o terminal positivo será conectado desse lado e o terminal negativo desse lado. O terminal positivo, o terminal negativo do voltímetro. Da mesma forma, se formos medir a tensão U2, o voltímetro, o polo positivo desse voltímetro será colocado neste ponto e o polo negativo nesse, e assim por diante. Qual é o valor de U1? O U1 é determinado usando a primeira lei de Ohm, R vezes I, isto é, 1 ohm multiplicado por 2 amperes, que dá quanto? 2 volts. U2, tensão em R2. Bom, novamente, primeira lei de Ohm. Conheço a resistência, conheço a intensidade da corrente, 2 amperes, portanto, a tensão neste resistor está conhecida, está determinada, vale 4 volts. Quanto vale a tensão em R3? U3. Vale R vezes I. Portanto, 6 volts. Então o circuito está resolvido. Falta apenas calcular as potências. Então a resistência equivalente, repetindo, 6 ohms. A corrente fornecida pelo gerador vale 12 dividido por 6, 2 amperes. Então 2 amperes, portanto 2 volts, a tensão em R1. 4 volts é a tensão em R2 e 6 volts é a tensão em R3. Potências dissipadas. A potência do gerador pode ser determinada. Sabemos que a potência de um bipolo é o produto da tensão, 12 volts, pela intensidade da corrente, 2 amperes. Resulta então a potência de 24 watts, 24 watts, que deve ser a potência que este resistor equivalente deve ser capaz de dissipar. O resistor de 6 ohms tem que ter capacidade de, no mínimo, dissipar 24 watts. Balanço energético. O que é o balanço energético? Esse conceito é um conceito que é usado também em economia. Significa comparar a potência dos geradores com a potência dos receptores. Alguém fornece, alguém recebe. Quem são os geradores? Só tem um gerador, né? Que é o gerador de 12 volts, que fornece 24 watts, 24 watts de potência, né? Para o circuito. Assim distribuído. Qual é a potência em R1? P1. É R1 vezes I ao quadrado.
4 vezes 1, 4 watts. Quanto vale a potência elétrica, portanto, a potência dissipada do resistor R2? R vezes I ao quadrado. 4 vezes 2, 8 watts. E, finalmente, quanto vale a potência que o resistor R3 consome? Vale R vezes I ao quadrado. 4 vezes 3, 12. 12 watts. Que, obviamente, se a gente somar as três, dá soma das potências dos geradores, só tem um, 24 watts, igual a soma das potências dos receptores, que são os 3 resistores, 4 mais 8 mais 12, 24 watts. Outro exercício, dado o circuito, calcule a resistência equivalente, a corrente no circuito, tensão em cada resistor e a potência dissipada em cada resistor e a potência elétrica do gerador. Nós podemos começar calculando a resistência equivalente. Quanto que vale a resistência equivalente ou o resistor equivalente? 40 mais 60, que dá 100. Então, o resistor equivalente vale 100 ohms. Isto é, se nós substituirmos a associação por um resistor de 100 ohms, o gerador não vai notar diferença. Isto é, ele vai fornecer a mesma corrente. Uma corrente de quanto? Uma corrente de 10 volts dividido por 100 ohms, que dá 0,1 amperes. 0,1 amperes ou 100 miliamperes. Isto é, esta corrente, que é a corrente no circuito original, que é a corrente na associação, vale quanto? 0,1 ampere. 0,1 ampere. Portanto, nós podemos determinar quanto vale a potência e determinarmos a tensão em cada um dos resistores. O 1, quanto vale? 40 multiplicado por 0,1, que dá quanto? 4 volts. Quanto que dá a tensão em R2? O 2 vale 60 multiplicado por 0,1 ampere. Isto é 6 volts. Então, repetindo, resistência equivalente 100 ohms, corrente total 10 volts dividido por 100 ohms, 0,1 ampere ou 100 miliamperes. Tensão em cada resistor, o 1, 40 vezes 0,1 ampere, 4 volts. O 2, 60 vezes 0,1 ampere, 6 volts. Potência dissipada em cada resistência. A potência dissipada em R1, aqui estamos calculando fazendo U vezes I, 4 vezes 0,1, 0,4 watts. Potência dissipada no resistor R2, U vezes I, 0,1 vezes 6, 0,6 watts. E por fim a potência que o gerador está fornecendo,
para os dois, que é 10 vezes 0,1 ou 1 watt, que é igual a P1 mais P2. Por hoje terminamos a nossa aula, onde estudamos associação série de resistores. Até a próxima aula.